Olá, vamos à nossa conversa desta quinta-feira, dia 11 de junho, que é o 155º aniversário da maior batalha naval da Marinha Brasileira, a Batalha do Riachuelo, que significa riachinho, né? Lá no Rio Paraná. E hoje é dia da Marinha. Eu queria contar para vocês essa história aqui do Alcir. Esse livro é do Alcir Cheuich, O Velho Marinheiro. Trata da história da vida do almirante Tamandaré, o Joaquim Marques Lisboa. Olha só que história. Quando ele, futuro barão de Tamandaré, marquês de Tamandaré, né, e o Barroso eram jovens oficiais da Marinha, estavam lá em Cametá, no Pará, e resolveram fazer uma prova para atravessar um rio barrento, com muita correnteza, e ele, o Joaquim Marques Lisboa, estava na frente, o futuro Tamandaré. E quando percebeu, o Barroso estava se afogando atrás dele. Aí ele voltou e salvou a vida do Barroso. 30 anos depois, os dois estão lá, o Tamandaré, comandante em chefe da esquadra brasileira, e o Barroso no comando dos 9 navios que estavam no Rio Paraná, sendo esperados pelas forças paraguaias que tinham canhões e metralhadoras nas duas margens, para varrer os brasileiros. Não queriam sequer receber brasileiros vivos, apenas 2 de cada embarcação para amarrar os barcos brasileiros que fossem apreendidos. Pediram só para matar brasileiro e não destruir os barcos. O Barroso estava no Amazonas na frente e deu a ordem, sigam as minhas águas, né? E sigam nas minhas águas. E todo mundo foi atrás, ele foi abrindo caminho com a proa do Amazonas e afundando os barcos paraguaios, né? Enquanto recebia tiro das duas margens. E ganhamos essa batalha, né? Tivemos lá outros heróis, Marcílio Dias, o Grenhaug, né, e o Barroso. 2 heróis brasileiros, 3, 4, 5 milhares de heróis brasileiros naquela batalha. Fica aqui a lembrança, né? Porque um povo que não tem história não tem raízes. Por isso eu estou lembrando esse 11 de junho de 1865. Vamos à conversa de hoje. Se você não estiver inscrito, junte-se a nós e não esqueça, ao final, de dar o seu like ou o seu dislike. Bom, temos um novo ministro e a volta de um ministério, né? Sai do Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações, o Comunicações, né? É o 23º ministério no governo Bolsonaro. Vou primeiro falar do indicado, o Fábio Faria, 42 anos, 1,90 m, né? Ele, no Centro-Sul, não é muito conhecido, a menos que seja na coluna social, né? Mas ele é deputado desde 2006 pelo Rio Grande do Norte, foi o mais votado na primeira vez, ainda bem jovem, e foi sendo reeleito. Teve uma posição política, uma posição no Congresso de muito trabalho, contra a violência contra as mulheres, contra bullying, contra a pedofilia, resolveu aquela questão que queriam proibir a vaquejada, que é uma tradição. Inclusive já foi presidente da Câmara dos Deputados por 2 semanas. Ele era 2º vice, né? Hoje ele é 3º secretário, faz parte da mesa diretora, né, da Câmara Federal. Ele já foi vice-líder de um bloco que unia PCdoB, Partido Socialista, PDT e outros 2 partidos. Já apoiou Lula, já apoiou Dilma, né? É casado com uma filha do Silvio Santos, com a Patrícia, tem 2 filhos. Né? O que mais sobre ele? Eu anotei aqui tanta coisa, né? Ele assim, também esqueci de falar de campanhas contra o crack para resolver os problemas. Bom, vamos ao lado negativo disso, né?
Primeira questão, Bolsonaro prometeu reduzir para 15 ministérios, depois disse que 15 era pouco, que exagerou, que tinha que ser 20, já está no 23º. Né? Muita gente está reclamando por isso. Segundo ponto negativo, ele pegou alguém do Centrão. Ele é do PSD, do partido do Gilberto Kassab, que já foi ministro de Temer nesse ministério que ele vai ocupar, Ministério das Comunicações. Né? E agora, sobre isso, né, a gente costuma botar carimbo. Né? O carimbo é quem é de esquerda é comunista, quem é de direita é fascista, quem é do centro é fisiológico. Né? Nós temos que reconhecer que há gente boa nessas três opções. Né? Botamos carimbo, a bancada da segurança pública a gente chama de bancada da bala, a bancada do agro a gente dá nomes depreciativos, tem preconceito contra, a gente que eu digo jornalistas, né? Temos preconceito contra a bancada evangélica, né? E temos isso também contra o Centrão. É o segundo ponto, né? Que também muita gente não gosta por causa disso. E o terceiro ponto é uma coisa assim, quase minha, né? Porque eu acho terrível que o Fábio Faria tenha recebido votos de 70 mil eleitores do Rio Grande do Norte e agora ele trai esses eleitores. Né? Deram um mandato para ele fiscalizar governo, apoiar ou fazer oposição, fazer leis, e ele abandona tudo, abandona os eleitores para ser auxiliar do presidente da República. Isso eu acho uma coisa muito errada aqui no Brasil, né? E acontece com todo mundo. Agora, o lado positivo. Né? Em primeiro lugar, ele é genro de Silvio Santos. Né? Isso significa... Formou-se um consórcio aí de meios de informação que, na verdade, é uma militância contra o presidente da República. Então tem o outro lado que vai ser reforçado. A gente já sabe que tem muitos órgãos de comunicação que apoiam o presidente, inclusive a TV Record, a Rede Record, agora a Rede SBT certamente vai estar mais afinada apoiando o presidente. Bom, segundo lugar, amplia-se um pouco a força da comunicação da presidência. Havia muita gente se queixando de que a comunicação não estava bem, né? Agora o secretário de comunicação, o Fábio Weingarten, vai ser o número 2 do novo ministro, como secretário-geral do ministério. Né? Então amplia-se essa possibilidade, a administração da empresa da EBC, né, que pretendem privatizar, e a relação de governo com os órgãos de imprensa do país todo. Isso certamente vai se ampliar, né? Vai ficar com mais condições de trabalhar, sem fazer acréscimo, segundo o governo indica, de orçamento, porque antes era uma secretaria de comunicação, vai ser a mesma estrutura. E se fundem duas, né, uma da presidência da República e outra do ministério. E, por fim, e mais importante de tudo, vejam só, conversaram com o Rodrigo Maia, com o Alcolumbre, sobre a nomeação dele. Né? Ele é do partido do Kassab, do Gilberto Kassab. Então tem esse apoio, tem o apoio do Centrão, o Rodrigo Maia fazendo elogios, chegou a dizer Bolsonaro agora está fazendo política, né? Alcolumbre também aprovou, ele tem um bom nome lá na Câmara, então vai se ampliar a possibilidade de negociação, de ter mais voto no período pós-pandemia, que vai precisar de muita coisa. Né? Vai precisar de reformas e de leis emergenciais, né, que ajudem o país a recuperar seus empregos, né, e a recuperar suas empresas, sua economia. Bom, mudando de assunto, o presidente vetou e fez muito bem aquela parte que trata de locação de imóveis, que praticamente deixa em abandono o locador. Né? Ele vetou aquela parte que proíbe o despejo. O sujeito não paga, fica sem pagar e pronto. Né? A viúva que vive disso, que só tem uma pensãozinha desse tamanho, que vive de 1, 2 ou 3 aluguéis, né? Ou o aposentado que vive de aluguel, conseguiu comprar uns imóveis para viver de aluguel, né? O sujeito não paga e pronto. Né?
não pode haver despejo. O presidente vetou isso. Bom, e aí um outro assunto, meu Deus do céu, estão derrubando estátuas do Colombo, Cristóvão Colombo, nos Estados Unidos. Derrubaram em Boston, na Virgínia e em Minnesota. Né? Não dá para entender. Eu até acho que deve ser piada, né? Porque o Cristoforo Colombo é um genovese, é italiano. Então, será que pensa que o Cristóvão Colombo é fascista porque o Mussolini é italiano também? Tem uma diferença de 500 anos entre eles. Né? É um negócio de doido. Vocês sabem que lá em Portugal atacaram a estátua do padre Antônio Vieira, que você certamente conhece, é um dos grandes da língua portuguesa. Né? Aqui no Brasil, inclusive. Atacaram a estátua. Né? Atacaram a estátua de Churchill, em Londres, né? Que todo mundo que vai a Londres conhece, ali pertinho do parlamento. Né? Churchill combateu o nazismo e o fascismo. Né? Tudo bem atacar a estátua do Leopoldo II da Bélgica, que foi um tirano assassino no Congo. Né? Nem devia ter estátua. Né? Talvez em respeito ao pai dele, ao Leopoldo I, que foi o primeiro rei da Bélgica. Atacaram a estátua dele lá em Antuérpia, foi muito bem atacado. Tiraram estátuas de Stalin lá de Budapeste, né? Não fazia sentido, que foi um opressor, um ditador, um assassino, assim como não tem estátuas do Hitler nem no Mussolini. Agora, atacar Cristóvão Colombo, Churchill, Padre Antônio Vieira, olha, eu não sei, essa história de antifascismo, eu estava lendo aqui um artigo do Percival Pugina, lá de Porto Alegre, muito bom, dizendo que como é que a mídia brasileira comprou essa história de antifascista sendo democrata. Parece que fizeram muito a cabeça dos estudantes de jornalismo. Né? Aí ele lembra que o Muro de Berlim era chamado Muro Antifascista. Né? O Trotsky era chamado de fascista. Os da Primavera Húngara, da Primavera de Praga, da Praça da Paz Celestial, eram chamados de fascistas. Então ele chega à conclusão de que quem se usa o termo de antifascista, se está assumindo o outro lado, o comunismo, né? Uma coisa incrível. Bom, antes de terminar, eu queria citar outra pessoa, a Bárbara do Te Atualizei, né? Graças a ela, que eu acompanho todos os dias, eu vi que o sujeito lá do Hélder Barbalho, aquele subsecretário, guardava os 748 mil numa caixa de isopor. Né? Aí um amigo me ligou de São Paulo dizendo, piada pronta, é dinheiro frio, né? Numa caixa de isopor para ser conservado. E falando de tudo isso, a gente chega à conclusão, né, de por que será que quiseram que a gente ficasse em casa? Né? Era para não ver essas patifarias que estão fazendo por aí, né? Aproveitando-se do coronavírus para continuar ganhando dinheiro, já que assumiu no governo federal alguém que não permite corrupção. De Brasília, Alexandre Garcia.